Olá, eu sou o Carlos Borges, este é o Old Waycast e hoje nós vamos a mais um Old Way News, né? E começando, eu queria falar, o capitão Zborowski colocou lá no nosso grupo de estudos conservadores uma matéria sobre sobrenomes e o meu sobrenome Borges de Mello. Melo é um dos sobrenomes de famílias portuguesas, conforme a matéria lá, né? Melo, família portuguesa. Ah, Voltando aqui ao Old Way News, eu começo com um Twitter do ator Jim Caviezel, aquele que fez Jesus Cristo no filme do Mel Gibson. Ele ora aí em aramaico algumas vezes aí no Twitter, uma coisa bem impactante. E ele escreveu o seguinte Twitter: ser perseguido por falar a verdade é uma honra que todo cristão deveria estar disposto a abraçar. É caminhar com Jesus Cristo, que é a verdade encarnada. Se conhecemos Jesus, é mais fácil falar sua verdade. Não importa quais forças se oponham a nós. A oposição é temporária. Jesus é para sempre. Jim Caviezel. Muito bonito esse Twitter dele, né? Em seguida, eu trago também um Twitter do Roberto Mota, aquele comentarista político da Jovem Pan, dos Pingos nos Is. Ele escreveu um artigo para o jornal Gazeta do Povo. Todos os links estarão aí na descrição. E o artigo dele, ele fala sobre as comunidades do Rio de Janeiro. As comunidades do Rio de Janeiro obedecem a uma lei diferente da lei que vigora na República Federativa do Brasil. A lei das comunidades do Rio pode ser resumida da seguinte forma: entrou no lugar errado, de maneira errada, levou chumbo. Ainda o capitão Zborowski colocou uma matéria lá no nosso grupo, que eu vou trazer no próximo news, falando ainda do Rio de Janeiro. Infelizmente, uma cidade, um estado que tem se tornado cada vez pior. Infelizmente, uma cidade bonita, maravilhosa, mas Deus me livre, ele está falando aí por causa da ministra que foi obrigada a andar na favela sem o capacete, porque a lei do tráfico lá naquela comunidade disse que não pode andar com o capacete, e aquela lei que não é a lei que vigora na nossa nação, é aquela lei que funciona lá. É isso que o Roberto Mota está escrevendo no seu artigo. Em seguida, eu trago um Twitter de um empreendedor chamado Daniel Scott, e ele diz assim: um dos maiores desafios que tenho visto para empresários é achar pessoas que falam e escrevem um português, um bom português. Conheço alguns que chegam até a dobrar a oferta de salário para alguém que tenha português fluente, mas ainda assim não encontram mão de obra. Não à toa, 38% dos universitários do país são analfabetos funcionais, fonte INAF. E não estou falando apenas de erros comuns, como trocar mais por mais com i, ou se eu vir por se eu ver. Quase metade dos alunos de universidades não consegue ler e interpretar um artigo acadêmico. Isso faz com que nossa produtividade do trabalho seja a mesma há décadas. Crescemos apenas porque nossa população cresce, mas se pegarmos o índice per capita, está estagnado. Enquanto isso, ficamos presos em discussões ideológicas de banheiros unissexes, calcinhas gratuitas pelo governo ou pronome neutro,
Como podemos evoluir como país dessa forma? Pergunta Daniel Scott no seu Twitter. Uma próxima matéria é um artigo da Revista Oeste. Professor de biologia é demitido por dizer que cromossomos definem sexo. Alunos denunciaram docente que leciona há 20 anos sobre o assunto. O professor de biologia Johnson Varkey foi demitido pela faculdade texana St. Philip's College depois de afirmar em sala de aula que o sexo é definido pelos cromossomos X e Y. O docente lecionou por 22 anos na instituição e formou mais de 1.500 alunos. Tudo começou quando 4 alunos o denunciaram à reitoria em virtude dos comentários transfóbicos e racistas. O quarteto acusou Varkey de fazer pregações religiosas, propagar retórica anti-aborto e fazer brincadeiras misóginas. Os estudantes disseram ainda que o professor ultrapassou os limites da liberdade acadêmica com suas opiniões pessoais ofensivas às minorias. Embora o professor de biologia tenha sido demitido em novembro de 2022, começou a circular nesta semana nas redes sociais após o First Liberty Institute, grupo que atua na defesa de Varkey e apoia a liberdade de expressão nos Estados Unidos, tornar pública a situação do cliente nas redes sociais. No curso de ensino de anatomia e fisiologia humana, Varkey fez essas afirmações em todas as aulas por 20 anos, sem nenhum incidente ou reclamação, disse o Instituto, em carta enviada à reitoria da universidade. Varkey entrou na justiça para obter o direito de voltar a lecionar no local. A First Liberty disse que a faculdade está participando de discriminação religiosa ilegal no emprego sob a primeira emenda e o título 7 das Leis dos Direitos Civis de 1964, argumentando que Varkey acredita que é obrigado, como cristão e como professor, a ensinar conceitos precisos e verdadeiros, compatíveis com seus muitos anos de pesquisa e estudo no campo da biologia humana. Só existem 2 sexos, X e Y, homem e mulher, masculino e feminino, e isso embasado na biologia, que o professor retorne a lecionar e ensinar de verdade aos seus alunos a verdade. Por último, um Twitter do Ivan Kleber, o jornalista e correspondente internacional. Esse assunto foi um debate enorme nos Estados Unidos. A Suprema Corte dos Estados Unidos proibiu nessa quinta, dia 29 de junho, a consideração de raça, conhecida como cota racial, como parte das decisões de admissão em faculdades. A Universidade de Harvard respondeu que a decisão da Suprema Corte era inconstitucional, mas que certamente cumprirá a decisão e que considera a diversidade essencial para a excelência acadêmica. A Universidade de Harvard, centro de excelência de wokes e progressistas e globalistas insanos, disse que a Suprema Corte Americana não entende de Constituição Americana, e sim a Universidade de Harvard. Todos são iguais perante a lei,
com iguais oportunidades, negros, brancos, asiáticos, que a Universidade de Harvard sente muita dificuldade em admiti-los, coloca muitas dificuldades para admitir os asiáticos. E aí a Suprema Corte deu essa decisão, foi um impacto, foi um comentário enorme, acabando com a cota racial. Todos têm que disputar as vagas de admissão lá nos Estados Unidos. E aí, termino mais esse Old Way News. Espero que gostem. Se gostou, dê seu like, comente, compartilhe. E sigamos na velha estrada, a moda antiga. Que Deus abençoe a todos. E obrigado por assistir mais este vídeo.